Olá, o meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional e sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha secção Pensamentos no meu YouTube. Eu tenho recebido, desde dia 23, que foi o dia que eu lancei a Matriz do Sucesso, o meu novo livro, eu tenho recebido alguns comentários já de pessoas que compraram o livro e que já começaram a ler e que têm passado algum feedback, mas tenho recebido também algumas perguntas. Para quem me acompanha, não é difícil prever que o livro A Matriz do Sucesso foi escrito realmente em tempo recorde. E por mais incrível que pareça, e eu agora estou pela primeira vez em público a exteriorizar esta informação, o livro foi escrito em sensivelmente um mês. E muitas pessoas perguntam-me: Luís, como é que é possível em tão pouco tempo conseguir escrever um livro? Há aqui duas coisas que é muito importante que eu diferencio. Há muitas pessoas que acham que o facto dos livros serem digitais, ou seja, de serem e-books, que exigem menos treino ou menos necessidade de empenho, neste caso vai afetar, obviamente, a parte do tempo, do que um livro convencional de capa dura. Muito pelo contrário. Um e-book, e neste caso, e no meu caso específico, um e-book autopublicado, ou seja, em que a editora sou eu mesmo, eu é que detenho os direitos e é que faço a distribuição automática das minhas obras, é um risco redobrado. Ou seja, qualquer erro que exista em termos de texto, em termos de formatação, cai totalmente sobre mim. Enquanto quando há uma editora atrás, nós temos sempre a capacidade para, entre aspas, dividir as culpas. Uma vez que a editora faz a revisão e a parte de edição antes da publicação propriamente dita no mercado da obra. Mas, realmente, o que fica aqui no ar é como é que é possível escrever um e-book, ou um livro, neste caso, em menos de um mês. A minha fórmula é muito simples. Obviamente que tem algumas variações e você terá que fazer os ajustes à sua própria realidade, mas tudo começa não pelo livro em si, mas sim por hábitos diários que viram uma rotina. Todos os dias, sem exceção, obviamente que eu tenho as minhas áreas prediletas e que vou investigando e pesquisando todas as semanas, todos os dias, sem exceção, eu leio cerca de 2 a 3 horas um livro de uma determinada temática que me esteja a interessar, numa determinada fase, e vejo sempre palestras e seminários online, ou participo em seminários online, que tenham conteúdos relevantes para aquela temática. Um dos recursos que eu mais utilizo são as TED Talks. São palestras ou pequenas conversas de cerca de 5 a 10 minutos que são disponibilizadas gratuitamente através do site e que me dão constantemente novos insights, ou seja, novas ideias para formular novos títulos. E no caso da Matriz do Sucesso, foi o livro que eu escrevi em menos tempo, isso veio da reunião dessa tal rotina diária de ver palestras, ver seminários, de ler constantemente livros sobre a área e de pesquisar no Google, notícias e tudo isso. Inconscientemente eu estou sempre a agregar informação que vai ficando armazenada mentalmente, não é? E o que é que eu costumo fazer? Sempre que eu acho que há alguma coisa relevante, eu vou apontando. Faço um breve resumo, por exemplo, de uma palestra que acabei de ver, de 5, 10 minutos, ou um seminário de 1 hora, 2 horas, às vezes seminários de 16 e 24 horas. Eu faço pequenos resumos das partes realmente que me interessaram e depois complemento com a minha opinião, porque eu acho que o mais importante em qualquer livro é ter a nossa imagem de marca, não serem réplicas ou cópias ou plágios de outros autores. Isso é uma coisa que eu tento evitar a todo custo. Ter a minha opinião própria, baseada naquilo que são as minhas crenças e que são os meus pilares de educação, de cidadania, tudo isso, mesmo a parte profissional. E depois, de facto, começo a formatar pequenos resumos que chegam a uma altura em que me dá realmente a vontade de escrever o livro, em que eu já tenho muito material e que vou começando a perceber, não, este material tem que ser partilhado com outras pessoas. Este material vai agregar valor à vida das outras pessoas. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou, se quer realmente escrever um livro em menos de um mês, é mude os seus hábitos diários. Escolha um tema, foque-se nesse tema e todos os dias tente sempre ler literatura sobre esse tema e ver vídeos ou documentários ou qualquer tipo de material em audiovisual
que lhe permita agregar valor e ter mais conhecimento, mais know-how sobre essa área. Chegando à parte de decidir, ok, eu quero escrever um livro. A minha técnica é muito simples. Eu basicamente entro em estado de hibernação. Isso é uma coisa que eu já partilhei várias vezes com vocês nas redes sociais. Eu fecho-me no meu escritório, eu faço uma mudança completa na minha agenda, em termos de marcações de sessões privadas, pelo Skype e tudo isso. Eu tento concentrar tudo em 1 ou 2 dias no máximo por semana e os outros restantes dias estou totalmente focado e concentrado a escrever aquele material. Ou a formatar os apontamentos que eu já fui fazendo ao longo dos meses, ou então a criar conteúdo depois de ler aqueles resumos que eu fui fazendo. No caso da Matriz do Sucesso, eu entrei em hibernação no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, e disse não. Eu comecei a escrever, senti que a inspiração me estava a fluir. Foi uma ótima maneira também de eu fugir à parte emocional dessa época, uma vez que estou longe da minha família. Foi uma maneira de concentrar as minhas energias e as minhas atenções noutra coisa, que fosse produtiva, e não ficar, entre aspas, a chorar pelos cantos por estar longe da família e dos amigos, numa altura tão especial como o Natal. E então, peguei nessas energias todas e concentrei-me em criar conteúdo. E a partir desse momento comecei a trabalhar. Talvez a minha rotina durante a escrita de um livro seja de 14, 16 horas por dia. Eu dou por muito pouco na altura que estou a escrever, porque acredito que qualquer mente criativa tem necessidade para deitar cá para fora tudo. Depois a parte técnica da organização, correção da ortografia, gramática, a formatação dos capítulos e tudo isso, isso é um passo posterior. Portanto, a primeira coisa é mudem a vossa rotina, comecem a adotar hábitos diários de pesquisar sobre as temáticas do vosso interesse, primeiro ponto, e depois no dia em que decidirem, ok, hoje vai começar, fechem portas, tentem reorganizar a vossa vida para não haver perda de tempo e comecem a escrever. Abram uma folha no Word, não importa a forma como vocês estão a formatar o texto, escrevam. Vocês podem até, por exemplo, dizer assim, esta parte é sobre uma temática, a outra parte é sobre outra temática. Abram documentos separados, vão debitando, digamos assim, o conteúdo sempre que vos estiver a sair e até chegarem à altura em que dizem assim, ok, a parte criativa, portanto a parte de informação, terminou. A segunda fase, depois de terem começado a iniciar a escrita, é realmente começar a enxugar. Porque, normalmente, isso é uma coisa que eu tento fazer acima de tudo e que aprendi com outros autores também, quando nós estamos a escrever sobre a temática, nós temos a tendência para colocar muita palha, como se costuma dizer, ou seja, palavras que estendem o tamanho do texto, mas que na prática não fazem sentido. Elas precisam de ser encurtadas. Então, num livro, independentemente da área, seja uma obra de ficção, seja um romance, um drama, seja uma biografia, não importa, nós devemos ser sempre muito objetivos em relação àquilo que nós estamos a escrever. Para, em primeiro lugar, cativarmos o leitor e, em segundo lugar, para não maçar o leitor ao longo, para continuar a manter aceso o interesse do leitor para chegar até ao final da obra. Depois, uma fase posterior é, realmente, depois de tudo enxugado, ou seja, de vermos que o texto está objetivo, está claro, não tem texto a mais, para dizer uma mesma coisa de 3 ou 4 frases, e começamos a fazer a formatação em termos de organização. Nós sabemos exatamente qual é o conteúdo e começamos a tentar estabelecer uma ordem lógica de capítulos. A partir do momento em que nós estabelecemos uma ordem lógica, nós vamos começando a copiar e colar texto e, num formato, existem imensos modelos do próprio Word que vocês podem baixar gratuitamente da internet, até no próprio suite do Office, que vocês podem começar a fazer essa montagem. Depois de tudo montado, vocês pegam, dão, pelo menos eu costumo fazer isso, eu transfiro o ficheiro em formato PDF para o meu tablet e vou lendo como se fosse um leitor. E começo a apontar numa folha, num bloco de notas, as páginas que eu acho que merecem ser corrigidas. Isto porquê? Para sair do ambiente do computador. Para me começar a colocar já na posição, ou seja, no papel de leitor e não de autor. Porque eu tenho que ser as duas coisas antes de lançar o livro para o mercado. Depois de feita essa avaliação e feito todas as anotações, o que é que precisa de ser corrigido, alterado, mudado de local, trocar a ordem dos capítulos para ficar mais interessante e tudo isso, eu mando, de facto, para a parte de revisão. A revisão é basicamente
a parte ortográfica e de gramática, que vocês podem encontrar perfeitamente freelancers online que vos façam esse serviço, portanto, sem qualquer vínculo contratual. Vocês mandam um ficheiro, vocês acordam um preço com esse profissional. Existem imensos professores de português ou de inglês ou de determinada área específica e eles estabelecem um prazo. No meu caso, a edição é feita mista, ou seja, eu recorro a profissionais externos, mas também faço eu, juntamente com outra pessoa de família, essa mesma revisão, e depois de estar tudo revisionado, vamos para a parte gráfica. A parte gráfica, no meu caso, também é feita por mim, mas vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Contratam um profissional freelancer para vos fazer a capa. A capa é, sem dúvida, uma vez que vocês têm o livro impresso, ou que têm o livro pronto a publicar, é uma das coisas mais importantes. Vocês têm que pensar que, no meio de milhares e milhares de obras, a vossa capa tem que chamar a atenção. Tem que ser uma capa apelativa, tem que ser uma capa que já diga de alguma forma, mesmo que muito leve, aquilo que o livro trata. O título tem que ser também muito objetivo e que cative, obviamente, as pessoas. E depois, no meu caso, como eu só formato e só edito e publico em formato digital, já expliquei várias vezes o porquê de não optar pelo formato impresso convencional. A partir daí, eu formato o PDF original, depois faço a conversão em ficheiro para e-book, para os e-readers, em EPUB e MOBI, um formato do Kindle, da loja do Amazon, e a partir do momento em que eu faço essa formatação, aí passo para os parceiros de distribuição, para todas as empresas com quem eu trabalho e que depois me colocam em todas as livrarias do mundo. E neste momento acredito que os meus livros estão em cerca de 200 livrarias online em todo o mundo, portanto é uma rede gigantesca. E depois, num próximo vídeo, a parte da distribuição, eu também vos darei essas dicas. Mas apenas fica esta reflexão, este pensamento, digamos assim, de como é que é possível escrever um livro em pouco tempo. Portanto, resumindo, vocês têm primeiro que mudar os vossos hábitos. Ou seja, começar a agrupar a informação diária para que não seja algo forçado. Porque muitas vezes, na fase criativa, na fase de escrita, nós temos necessidade de saber sobre determinada temática e começamos a entrar em bloqueio. Então, é mais fácil nós tornarmos isso uma rotina diária, aos poucos vamos evoluindo, e depois, quando chega finalmente a decisão e dizer, não, eu tenho informação suficiente para escrever uma obra, aí passar tudo para o papel. E a partir do momento em que vocês passam para o papel, vocês invernam, como eu próprio digo. Então, a partir do momento em que vocês entram na fase de hibernação, é muito mais simples vocês concentrarem todas as energias, todo o vosso foco na parte da escrita até o livro estar pronto. Depois as outras partes técnicas, vocês recorrem a profissionais externos ou então fazem com alguém. Muitas vezes recorremos a amigos, por exemplo, que são professores, que nos ajudam e que fazem um preço mais acessível que os profissionais freelancers online. E a partir daí, depois é só passar para a parte de promoção. Ou levar para uma editora, para que seja avaliado e vocês terem uma hipótese de poder, hipoteticamente, ter o vosso manuscrito publicado com um selo, ou então fazer a edição de autor, que é a minha opção, e começar a distribuir o livro, que falarei no próximo vídeo, mais para a frente, exatamente como é que eu faço. Todos estes passos, obviamente, que seguem a mesma matriz de sucesso, fazendo obviamente essa conexão, e a matriz de sucesso é realmente o passo a passo que está por trás desta rotina que eu estou a partilhar consigo. Portanto, se quiser saber um pouquinho mais sobre tudo o que envolve o iniciar e terminar um projeto e todos os passos até chegar à concretização e depois conseguir concretizá-lo com sucesso e conseguir ver a luz do dia de uma forma extremamente radiante, vocês podem aceder ao meu blog e terão lá o link para a aquisição da matriz de sucesso. De qualquer forma, eu espero que estas dicas tenham sido valiosas para si. Eu não as tive, eu tive que fazê-las todas por mim, embora já haja muita informação online, eu não encontrei essa informação que fosse compatível com os meus hábitos e a minha rotina diária, e espero realmente que eu tenha ajudado de alguma forma a que você consiga tornar real o seu sonho de poder publicar um livro em pouco tempo. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.